Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e essa é a aula 7 do curso de Inteligência Artificial na Educação. A ideia hoje é falar da IA na educação na perspectiva dos professores. Então, pensar como é que quem trabalha em sala de aula, professoras, professores de diversos níveis de ensino, podem utilizar ferramentas de IA para otimizar o tempo criando materiais de aula. Eu já falei sobre apresentações, já falei também sobre imagens, então acho que ia ficar talvez redundante se eu falasse os mesmos exemplos. Também já falei muito de texto, mas eu acho que muito do trabalho de quem trabalha com sala de aula, né, de quem cria material de sala de aula, é trabalhar com texto. É pensar de alguma forma sobre, por exemplo, provas, pensar sobre análise de documentos. Então, você precisa fazer alguma análise de algum documento específico. Então, né, criar determinados tipos de documentos, né, ligados àquilo que você está fazendo. Gerenciar dados, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, você pode precisar gerenciar uma quantidade grande de informação para fazer pesquisa, para fazer, né, análise de alguma coisa que você está trabalhando. Então, eu vou focar um pouco nessa perspectiva aqui nessa aula, dando exemplos de alguns prompts que você pode utilizar em texto, né, com ferramenta de texto, para poder gerar coisas que podem otimizar o seu tempo aí de trabalho. Eu vou utilizar o Bing para fazer isso. Funciona também no ChatGPT, exceto um exemplo ou outro que tem imagem, mas tudo que tem texto funciona no ChatGPT. Eu vou usar o Bing porque eu sinto, né, nos meus testes aqui, que ele tem entregue resultados melhores que o ChatGPT, que é o gratuito que eu utilizo no caso, né? O Bing, eu tô até para fazer um vídeo específico sobre o Bing. Eu utilizo ele muito no tablet, que é o que eu estou usando para gravar agora, e no celular também. Nesse caso, é um aplicativo. Você vai na loja do seu celular de aplicativos e você vai procurar Bing, você vai baixar um aplicativo, você vai fazer um login com uma conta da Microsoft. Se você não tem, você cria uma gratuita e você já está usando. No caso do computador Windows, você tem que instalar o navegador, que é o Edge. Então você instala esse navegador e o Bing, né, o chat do Bing está associado junto com ele lá. Aí você pode usar dessa forma, tá? Mas eu tô para fazer um outro vídeo mostrando como é que ele funciona e na prática é igual o ChatGPT, você vai usar um prompt, vai colar o prompt lá e, enfim, tá funcionando. Eu tenho aqui uma lista de prompts igual da outra vez. Eu vou tirar a parte do conteúdo quando eu for compartilhar com você e eu vou deixar só o prompt em si, mas eu vou botar esse documento dentro da descrição do vídeo, igual fiz as outras vezes também. Então, deixa eu copiar esse prompt aqui e vou já explicar para você o que é, né? Qual é a proposta. Então, copiei. Esse prompt é para o caso de você fazer uma prova. Isso acontece muito de você fazer uma prova e você quer fazer a prova tipo A e tipo B. Ou você vai aplicar a prova na turma A na segunda-feira e na turma B só na terça. Então, você não quer aplicar a mesma prova. Então, eu criei esse prompt que diz o seguinte: a prova seguinte é uma prova de lógica para o ensino médio. Essa é a prova tipo A. Preciso fazer uma versão tipo B. Para isso, refaça todas as questões, atualizando as frases e expressões. É importante que as questões do tipo B espelhem as originais, mantendo o mesmo raciocínio das questões. Misture as alternativas e indique os gabaritos ao final. Então, aqui são questões de lógica. Então, a primeira questão, por exemplo: se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a opção correta seria a letra A, né? Então, se é falso, que é aquela frase ali, né? Se aquela frase inicial é falsa, então é verdade que o que está na letra A. Enfim, não vou discutir aqui o tema da lógica, não é o caso, mas só para mostrar para você, eu vou pedir para ele fazer outra versão dessa prova para mim. Então, eu vou usar o Bing aqui, o aplicativo do Bing. Eu vou recomendo sempre você botar no modo criativo, mas sempre checar, né, o que ele vai gerar. Vou colar. Então, aqui tá as questões e tá ali também o próprio prompt, tudo junto. Ele, na hora que ele cria, ele não deixa essa formatação bonitinha das questões, ele vai dar uma misturada aqui, mas vai dar pra gente ler direitinho. Então, vamos lá. Ele vai começar a processar. Como você já viu, ele funciona
né, bem rápido, ele começa a criar a questão aqui, e é sempre, sempre, sempre muito importante você verificar o que ele está fazendo. Então ele começou a criar, né, a versão tipo B, e ele vai montar, viu como ele perde aquela formatação direitinho, né? Ele deixa cada questão toda junta, mas pelo menos ele separa as questões, né? Então a questão 1, questão 2. Eu vou deixar ele correr aqui tudo para produzir e já eu volto para mostrar para você se ficou muito diferente, se ficou, né, idêntico ao que estava antes. Pronto, ele concluiu. Então, olha aqui, isso é uma coisa que dá muito trabalho de fazer, né? Você pegar essa prova aqui e alterar todas as frases, transformar, e serve para qualquer tipo de questão, né? Importante, se você estiver fazendo questão que tem conta, aí você tem que ter uma atenção redobrada, porque ele costuma errar muito conta, mas aqui provavelmente ele não vai errar. Então, olha só, a questão 1, ela dizia: se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes. Então, é verdade. Então, vamos ver o que ele botou aqui. Naquele ele recriou. Ele disse: se é verdade que toda professora universitária dá aulas interessantes, então é falso que, viu? Ele manteve a mesma estrutura de raciocínio, ele mudou a frase, né? Então, a frase que estava aqui no início era: alguma professora universitária não dá aulas interessantes. A frase que ele botou nisso agora é: toda professora universitária dá aulas interessantes. Eu perguntava se não é verdade, então é verdade. E ele pergunta aqui: se é verdade, então é falso. Então ele trocou, de fato, a questão, ele mudou a questão, deixa eu ver se ela está correta. Então, se for verdade que toda professora universitária dá aulas interessantes, vai ser falso que algumas professoras não dão aulas interessantes. A letra A vai ser a opção correta. Então, ele deu aqui como gabarito a letra A. Então, tá certinho. Vamos só ver, deixa eu ver a última aqui. A última ele botou: observe as premissas seguintes. Todos os brasileiros são sul-americanos. Nenhum sul-americano é europeu. O que eu tinha aqui era: todos os atenienses são gregos, nenhum grego é romano. Vê? Ele mudou, ele entendeu o que eu pedi e ele fez, de fato, uma outra questão. Isso é uma coisa que ele faz muito rápido e, como eu falei, né, ajuda a ganhar um tempo gigante. Fazer uma prova do tipo B é a minha primeira dica aí para você que trabalha com aula. Um outro exemplo aqui é pedir para criar um plano de ensino. Você pode pedir para criar um plano de ensino de qualquer disciplina. Eu vou pedir aqui uma coisa que eu acho que é mais complicada, que é criar um plano de aula para uma atividade conjunta de filosofia e química. Não é uma coisa muito comum, né? Uma aula de filosofia e química. Então, filosofia e química. A aula tem 50 minutos, será ministrada por professores das duas disciplinas. O tema é política. Então, eu botei política como tema porque eu acho que é mais complicado ainda, né? Relacionar química e filosofia. Claro, senta as duas pessoas, elas vão ter uma ideia ali e tal. Lembrando o seguinte, a minha proposta com o uso dessas ferramentas não é substituir o seu processo de pensar, mas é te dar um ponto de partida. Então imagina que dois professores, um de filosofia e um de química, querem fazer uma aula conjunta. A gente pode usar essa ferramenta para um brainstorm, para ele dar ideias. E aí a gente vai depois criar, adaptar, né, ver o que serve ou não. Então, o nível é o ensino médio, identifique pontos de contato entre as disciplinas a partir do tema central, indique uma atividade avaliativa a ser passada para casa após a aula. Então, vou copiar e vou colar aqui, vou abrir aqui uma nova conversa. Pronto, pedi aqui esse plano de aula, então ele vai criar o plano de aula para mim. Ele vai dar, eu imagino, dividido nos tempos, né? Introdução, tá vendo? Introdução, 10 minutos, o que os professores têm que fazer, e ele vai dizer cada coisa, né? Ele está propondo ali pensar temas da filosofia e da química que têm implicações políticas. Aí ele sugere o desenvolvimento, né? Dividir os alunos em sala, né? Trazer problemas. Eu pedi para ele indicar uma atividade avaliativa para casa no final, né? Vamos ver que atividade vai ser essa que ele vai gerar. Então ele deu aqui a aula, né? Ele conclui a aula, ele sugere, né, alguns temas, algumas questões, problemas, né? Então, por exemplo, aqui no desenvolvimento ele vai dizer assim: como a química pode contribuir para a solução de problemas políticos globais, como mudanças climáticas, escassez de recursos, né? Então, desigualdade social, ele vai dar temas para a gente discutir em sala, e no final a atividade avaliativa é elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o tema da aula. Então, de novo, assim, tá perfeito, tá ótimo, é só pegar e usar? Não. Mas ele é um ponto já de saída para você, junto com esse outro colega com quem você está trabalhando, pensar como aprimorar isso e criar o seu próprio plano de aula para fazer, né, essa aula específica. Esse aqui eu acho que é bem legal, que é o seguinte:
Esses exemplos aqui são reais, né? Eu pedi para os estudantes, vou ler o prompt, eu pedi aos estudantes da minha disciplina que fizessem uma avaliação do trabalho desenvolvido no decorrer do semestre letivo. Os trechos a seguir são as respostas dos estudantes à pergunta: você tem alguma sugestão de aprimoramento da disciplina? Monte uma tabela, apresente a porcentagem de respostas positivas, negativas e neutras. Depois, categorize as respostas e classifique-as de acordo com os principais temas e assuntos abordados pelos estudantes. No final, indique sugestões de aprimoramento da oferta da disciplina com base na avaliação desses estudantes. Todo final de semestre, eu peço para os estudantes avaliarem a minha disciplina. E eles fazem uma avaliação. Aqui são as respostas deles, são respostas anônimas de algum semestre para trás que eu fiz. Então tem as sugestões deles. Em geral, o que a gente faz com isso? A gente lê e fica com uma impressão, né, bem abrangente do que eles falaram. Ah, eles reclamaram mais disso, daquilo. Mas quantos reclamaram disso? Qual foi o tema mais recorrente? Então, essa ferramenta vai ajudar você a sintetizar esses dados de uma maneira muito mais tranquila. Então, aqui tem as respostas reais dos estudantes com aquele prompt que eu colei. Quando eu passar para você, eu não vou botar as respostas deles, mas eu vou botar o prompt. Você teria que usar para um exemplo seu. Colei aqui e eu vou pedir para o Bing analisar para mim as respostas, né? Quanto que tem de resposta positiva, negativa, neutra, quais são os principais temas. Então ele vai analisar e vai montar. Eu pedi para ele montar uma tabela. Ele vai criar essa tabela aqui pra gente, olha. Eu vou esperar ele terminar e aí eu já volto aqui com você. Então, olha só que coisa bacana, né? Como eu falei, se a gente pega esses textos aqui, olha as respostas deles aqui, né? Então, se eu pego esses textos no formulário que eu passei, como eu disse para você, eu vou dar uma olhada geral, eu vou ler, eu vou entender, mas isso aqui ajuda demais. Eu sei aqui, por exemplo, que 40% das respostas foram positivas, 40% negativas e 20% neutras. Aí ele separou em categorias que eu pedi. Então, categoria elogio, no tema qualidade do material, ele mostra as respostas nessa categoria. Categoria crítica, no tema qualidade do material. E aí eles colocam lá crítica, prazo das atividades, sugestão, conteúdo sobre ensaio acadêmico e sem resposta nenhuma sugestão e tudo. E aí ele dá, no final, as sugestões para eu poder melhorar a minha oferta. Reduzir a quantidade de material didático, aumentar prazo de atividades, inserir mais material sobre o ensaio acadêmico. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu acho que é muito... Todos eu acho que, obviamente, são bacanas, né? Mas esse aqui, eu acho que é um ganho gigantesco, porque às vezes a gente passa essas avaliações para os estudantes avaliarem as nossas disciplinas e a gente não usa esse material que eles retornam para a gente a contento. Isso ajuda bastante. Aqui é uma coisa que eu acho que é bacana também, porque às vezes eu fico em dúvida de como fazer uma atividade ou uma ação específica dentro de aula para começar uma aula de um jeito diferente do que eu costumo fazer. E eu normalmente não sei o que fazer mesmo, assim. Então aqui eu pedi para ele sugerir 5 atividades de quebrar o gelo, que são essas atividades no início da aula, para iniciar um tema, alguma coisa, para começar uma aula de ética para um curso de graduação. E aí eu disse que eu quero atividades breves e possíveis de realizar apenas com papel e lápis. Esse é o recurso que eu vou ter em sala. Então, vamos ver o que ele vai criar aqui pra gente. Pronto, ele concluiu aqui. Ele já começa com um exemplo muito legal, que é o dilema do trem, que é uma coisa que se usa muito em aula de ética, que é apresentar esse dilema específico do trem desgovernado, que vai atropelar as pessoas. Uma pessoa pode mudar o sentido do trem e atropelar uma pessoa só e não 5. Então, pedir para os alunos dizerem qual a escolha deles, por quê, para poder debater em sala. Então, ele já vai trazer alguns exemplos aqui. Nem todos são bons, né? Esse segundo aqui, da Ilha Deserta, lendo rápido, assim, não me parece muito bom. Mas ele traz 5 exemplos. Se você pedir mais, ele vai dar mais coisas, né, para você fazer. No caso, eu pedi para uma aula de ética, ele tenta botar coisas relacionadas à ética. Eu podia pedir de maneira mais geral, eu podia pedir atividades para conhecer a turma, para a turma poder conhecer o professor, entende? Então, são coisas que ele vai gerar muito rápido e você vai ter ideias do que fazer, né? De repente, numa aula, num contexto específico, eu acho que ajuda bastante. Um outro prompt aqui que eu coloquei, que eu acho que esse é para pensar uma coisa mais criativa mesmo, assim, de sala de aula, de material de aula. Eu pedi o seguinte: quero criar um jogo semelhante ao trunfo. Trunfo é aquele jogo de carta em que cada carta tem uma quantidade de atributos. E aí você saca uma carta, a outra pessoa também,
e a gente vai escolher o atributo antes, e quem tiver o maior atributo ganha, e a gente vai assim até esgotar as cartas. Então, mas eu quero eu quero criar, né, um jogo semelhante ao trunfo, mas com cartas que representem personalidades da história da filosofia. Crie 10 cartas iniciais com todos os atributos necessários. As personalidades da filosofia devem incluir homens e mulheres e devem. Tá errado aqui, peraí, deixa eu arrumar o texto. Não, vou repetir aqui o que estava escrito. E devem considerar pessoas de diferentes épocas e continentes. Eu não quero só gente da Europa, por exemplo. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Isso aqui é uma coisa que dá muito trabalho você pensar, né? Criar um jogo assim do nada, do zero, dá trabalho demais. Então, vamos ver se ele faz pra gente. Não necessariamente vai ficar bom, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Então ele terminou aqui, olha só que bacana. Ele criou, ele botou aqui, ele monta uma tabela, ele não vai te dar a carta exatamente, né? Você vai ter que criar a carta em si, mas ele já dá aqui os filósofos. Então, na primeira linha ali tem Sócrates, a época, a antiguidade, o continente, a escola, obra. E aí tem duas categorias do jogo, que são sabedoria e influência. Lembrando, quem não conhece o jogo Trunfo, eu ia pegar, vamos dizer que eu tenho a carta de Sócrates na mão. Então eu sei que o maior atributo dele é sabedoria. Então eu vou dizer, eu quero sabedoria. A outra pessoa está com a carta de baixo, Confúcio. Sabedoria do Sócrates é 10, do Confúcio é 9. E aí o Sócrates ganharia. E aí ele misturou, pediu que colocasse homens e mulheres. Então ele botou ali a Hipátia, botou a Simone de Beauvoir, botou a Hannah Arendt. Eu posso de repente achar... Tá, ele botou ali a Hipátia e o Fanon da África, América do Sul, mas vamos dizer que eu queira mais pessoas da América do Sul, então eu posso sugerir aqui no prompt para ele criar mais cartas, né? Então eu botei aqui, ótimo, mas crie mais cartas com personalidades da América do Sul e África. Então ele botou ainda muita gente, né, mais clássica, assim, da filosofia, digamos, né? Eu quero outras personalidades um pouco mais diversas, né? As cartas um pouco mais diversidade. Então vamos ver se ele consegue fazer assim. Ele vai manter as mesmas categorias que eu já tinha proposto, que ele mesmo tinha proposto no caso, né? E ele começa a trazer aqui outras pessoas, tá vendo? Certo, então ele criou mais cartas, ele incluiu outras pessoas, trouxe os exemplos que eu pedi da América do Sul, da África. De repente você pode achar que ainda tem muitos homens, então você quer que inclua mais mulheres, você vai pedindo, ele vai criando, você vai adaptando. Então, mas como eu falei, para começar a criar um jogo como esse, dá muito trabalho. Você pode pedir outras categorias, vamos dizer que além de sabedoria e influência, você quer outras categorias, você diz a categoria que quer, ele vai criar. Obviamente a pontuação você pode avaliar se ela está razoável ou não, mas é só um exemplo, né? Você pode usar o Bing e o ChatGPT para criar qualquer jogo. E essa é uma forma muito interessante de você poder ensinar a sua disciplina utilizando um jogo que as pessoas já conhecem. Imagina qualquer jogo de tabuleiro, qualquer coisa, né? Você pode recriar ele com o conteúdo da sua disciplina de uma maneira bem mais simples do que se você fosse partir do zero mesmo. E esse aqui é meu último exemplo hoje, que é um exemplo que eu acho que é muito simples da gente imaginar de usar, né? Talvez seja a principal coisa que as pessoas pensam para utilizar ferramentas generativas, que é para resumir um texto. Então eu pedi aqui para ele o seguinte: resuma o texto a seguir no formato de tópicos. Mas além disso, eu quero que ele crie 10 questões de VOF sobre esse conteúdo. Vamos dizer que eu estou trabalhando com esse texto, que é A Origem da Vida Política, um texto da Mariana Chauí, é um tópico do livro dela de filosofia para o ensino médio, né? E ela vai trabalhar aqui três principais explicações sobre a origem da vida política. Esse é o texto, vamos dizer que eu passei para os estudantes lerem o texto, mas eu quero fazer um resumo em tópicos e quero gerar 10 questões de VOF para trabalhar com eles em sala de aula. Então ele pode ajudar você a fazer isso bem facilmente. É um texto que já é curto, mas você pode botar um texto mais longo, né? Você pode dividir em partes, né? Pedir para ele fazer o resumo, né? Às vezes ele não vai receber todo o texto nesse espaço que ele tem aqui, mas ele consegue gerar. No caso aqui são 3 teorias, né? Então ele vai me dar em tópicos as 3 teorias. Então vamos dizer que você pediu para os estudantes lerem e depois você vai botar num slide as 3 teorias ali para discutir em sala com eles, né? Tá vendo? Ele resumiu a primeira teoria, a segunda, a terceira, né? E ele me dá 10 questões de VOF, ele indica lá junto com elas o gabarito sobre esse conteúdo específico, que eu posso também usar para montar um quiz, para trabalhar em sala. Então, uma coisa que eu acho que ajuda a gente a ganhar muito tempo de trabalho mesmo, em relação àquilo que a gente está fazendo em sala de aula.
Tá, então esses são os exemplos que eu queria trazer. Enfim, ele vai completar aqui. Você pode pedir questão de múltipla escolha, você pode pedir para ele, se você achou que está curto demais, para ele detalhar mais o resumo, fazer de outra forma. Enfim, uma série de possibilidades aí. Então agora eu vou fazer uma última coisa, que eu já mostrei antes, né? Que é fazer upload de uma imagem. Vou botar aqui. E isso é legal porque você pode utilizar em diversos contextos. Você pode fazer um projeto com os estudantes, por exemplo. Aqui no caso eu estou fazendo o upload de um meme que faz menção à filosofia e diz o seguinte: se eu não ligar para a história da filosofia, tudo que eu falar vai ser original. Então, eu vou colocar essa imagem aqui no Bing e vou pedir para ele me explicar por que essa imagem é engraçada. Então, me explique por que essa imagem é engraçada. Isso pode ser uma coisa para você utilizar em sala de aula, né? Fazer upload de um meme ou trabalhar, né? Colocar o meme aqui e pedir para depois ele criar uma questão. Dá para você fazer isso também. Então, primeiro é saber se ele vai conseguir interpretar, né? O texto está colado na imagem. Eu não copiei o texto que está escrito na imagem para ele. Então, ele tem que ler, de fato, ali o que está escrito na imagem para poder me responder. Então, vamos ver. Então, olha só que legal. Ele entendeu, ele diz aqui, a imagem é engraçada porque brinca com a ideia de que a filosofia é uma disciplina que busca a originalidade e a criatividade, mas que ao mesmo tempo depende do conhecimento da história da filosofia. A pessoa diz que não se importa com a história porque está tentando ser original e tal. Então ele traz aqui, ele entendeu o que está escrito. Você podia, por exemplo, a partir disso, criar uma questão e utilizar essa imagem do meme na prova, por exemplo. Né? Você pode utilizar esse texto para usar em sala de aula, pedir para os estudantes coletarem memes e a gente faz esse exercício em sala de aula, subir as imagens para o Bing e ver como é que a inteligência artificial interpreta, né, essas imagens. E qualquer imagem, né, um gráfico, uma coisa, enfim. Tem uma série de caminhos aí, né, para você utilizar. Mas, como eu falei antes, a ideia aqui principal é você pensar como adaptar isso para a sua realidade. Como você verificar se essas ferramentas elas servem para aquilo que você precisa. Então é você tentar entender se a inteligência artificial, né, se essas ferramentas, se o Bing, por exemplo, que eu estou utilizando, ou o ChatGPT, ou as ferramentas de imagem, elas conseguem se adequar àquilo que você faz. Então você vai pensar a partir da sua realidade, do seu dia a dia, do seu cotidiano de sala de aula, o que serve? Tá, eu posso usar isso para criar prova, eu posso usar isso para analisar documento. Por exemplo, eu não dei exemplo aqui, mas você podia fazer upload do texto de um estudante e pedir para ele revisar, para ele dar um feedback em relação àquele texto. Sim, você pode fazer isso também. Né? Você pode trabalhar com uma quantidade específica de, como eu falei, de informação, né? Que nem aquele caso que eu peguei dos dados dos estudantes fazendo avaliação da turma. Você pode montar uma pesquisa, montar um material quantitativo, né, de informação de texto e pedir para ele analisar para você, e tem uma série de possibilidades, mas aí você tem que ver na sua realidade específica o que funciona, o que se adequa, tá bom? A minha ideia aqui é mais tentar te ajudar a pensar sobre possibilidades, e aí, nesse sentido, eu espero que o curso esteja de fato sendo útil, tá bom? É isso. Até mais.